Seja muito bem-vindo à segunda parte deste Conferência Aberta. Terra Santa, um novo diálogo é o nosso tema de hoje. Já sabe que pode participar via telefone, se assim pretender, através do número 22-031-5500. São os meus convidados desta tarde, o Padre Lino Maia e também Manuel Cunha, da Amnistia Internacional. No final da primeira parte estávamos a falar do início da ocupação na zona da Palestina pela comunidade judaica, um problema que o Padre Lino Maia estava a dizer exatamente que houve aquela resolução, tinha que ser encontrada porque era mesmo um problema que estava ali, iminente no pós-Segunda Guerra Mundial, não é assim? Sim, agora é evidente que não é resolvendo um problema que se cria outro, e ali criou-se de facto o problema, que havia muitas famílias, um povo que de facto estava naquele território, com direito de cidadania, com história sobre aquele território. E aí foi, de facto, muito mal acautelado o futuro daquele povo, os seus direitos. A pressa em resolver o problema do povo judeu levou a não acautelar o direito de um outro povo. E nós estamos agora a sofrer as sequelas de tudo isso. Eu penso que é importante, de facto, que todos nos demos as mãos, e eu revalorizo novamente este gesto do Papa, como outros gestos. Tudo aquilo que for feito no sentido de aproximar as pessoas, as crianças em concreto. Gostava de valorizar, às vezes, alguns futebolistas até que vão e fazem escolas com crianças judias, muçulmanas, palestinas, etc. É preciso multiplicar pontes entre as pessoas. E de tal maneira que os políticos, que eu acredito sinceramente que não são mal intencionados, agora têm uma pressão grande, é preciso que eles, quando de facto se encontrarem uns com os outros para fazer o gesto da paz, para terem a coragem da paz, é preciso que eles de facto sintam todo um movimento, uma onda a favor da comunhão dos povos, a favor da paz. É evidente que há um problema que vai ser sempre difícil resolver, mas mesmo para isso tem que se encontrar uma solução, que é o problema de Jerusalém. Jerusalém já foi dito, e eu passo nesse sentido, Jerusalém não é património dos judeus, não pode ser património dos muçulmanos, não é património dos cristãos. Talvez, de facto, se for uma cidade, diria, comum a todos, ou então de ninguém, penso que é capaz de começar por aí, porque anda-se por vezes à volta do problema e não se quer ir à sua gênese, à sua fonte. Eu acredito sinceramente, não é fácil, provavelmente não será ainda para os meus dias, mas entretanto acredito que vai haver um momento em que todos compreenderão que de facto é no encontro e não na bala, não na arma que está a solução. A questão é que há meio século que acontece este conflito, ou seja, mais de 50 anos que não se consegue encontrar aqui uma solução. O que é que tem faltado? É essa coragem que diz o Papa Francisco para fazer a paz? É falta de ideias para a resolução ou a divisão de um território que é reclamado historicamente por uns e por outros? O que é que acontece? O que é que falha durante tantos anos? Há muitas páginas da história manchadas com sangue ao longo destes tempos. O problema palestino não é um problema do fim da Guerra Mundial. Durante séculos o povo judeu andou a ser expulso. Os confrontos israelo-árabes, exatamente. E andou a ser expulso de terra em terra sempre. Durante muitos tempos, séculos também, se culpava o povo judeu, dizendo que era um povo deicida, etc. Isto foi marcando um bocado. Eu acredito, não gostava que isso acontecesse, mas acredito que na alma do povo, quando digo alma, é na história do povo judeu, esteja de facto também muita mágoa, muita dor, muita revolta, muita ira, muita raiva, não é? E portanto agora é o tempo da
da antítese, não é? É preciso que venha o tempo da síntese, para que, de facto, se apaguem as mágoas de um passado e se construam, de facto, pontos do futuro. Agora, não será fácil. O povo palestiniano também é um povo que tem marcas negativas, foi também mal visto ao longo de séculos, não é? Quantas cruzadas houve para libertar os territórios e temos que assumir a história, não é? Claro que à luz da história, ou fazendo uma hermenêutica histórica, talvez naquela época se tenha compreendido aquilo que se fez, mas deixou marcas, deixou sangue, deixou muitos órfãos, deixou muitas viúvas, deixou muita dor. É preciso, por isso eu não é apologética, gosto deste gesto simples e sublinho outros gestos simples que tem havido. E é preciso multiplicar na escola as crianças. Eu gosto de uma que para nós portugueses fez história e foi importante nos anos 60, quando decorria a guerra nos nossos territórios, nos nossos centros comas ultramarinos. O Rui Mingas cantava aquela canção que aliás vinha do Judeão, da lágrima da negra. A lágrima preta, sim. A lágrima preta, né? Afinal era igual a água quase tudo e cloreto de sódio, afinal era igual à da branca. A lágrima do palestiniano é igual à lágrima do judeu e à lágrima do cristão. É preciso, de facto, que todos nós comecemos a ver isto, não é? Não é na morte do outro, por muito que discordemos dele, que está a nossa vitória. A nossa vitória está, de facto, no abraço, na comunhão e então, sobretudo, quando invocamos o nome de Deus. Deus não pode ser justificação para nada da violência, pelo contrário, tem de ser justificação, de facto, para a comunhão entre os povos. Este aproximar também do Papa Francisco, Padre Lino Maia, existe também porque ali também vive uma comunidade católica que não passa à margem deste conflito e daquilo que se passa também neste território. E a Igreja Católica, nomeadamente o Vaticano, também tem que estar alerta e atento àquilo que acontece no globo com os católicos. Não exclusivamente com os católicos, como eu espero que os muçulmanos não se preocupem apenas com os muçulmanos e os judeus apenas com os judeus. Nós temos de preocupar com a pessoa e todas as pessoas, não é? E eu diria que a pessoa toda e todas as pessoas têm que ser, de facto, o caminho da Igreja. Não no sentido de proselitista, de apanhar toda a gente, mas de servir o maior número possível de pessoas. Agora, é evidente, lá há católicos, mas o Papa não se pode, e felizmente este Papa, não apenas este, não se pode preocupar apenas com os católicos, tem que se preocupar com as pessoas. Crentes e não crentes, no caso são crentes, não é? Podem ser não crentes, podem ser de outras religiões. Estas religiões são as religiões abrâmicas, as três, e portanto têm uma tradição comum. Eu gosto que o Papa lembre que quando reza ao longo da semana, o Papa cita 150 orações judaicas, que são os salmos, portanto nem são cristãs aquelas orações. Como os muçulmanos também citam muitas orações judaicas e também têm muitas referências cristãs. Portanto, mas há muitos contributos não crentes para uma humanidade melhor, uma humanidade com futuro. Claro que eu, como crente, tenho mais obrigação de me empenhar num humanismo integral, mas não quero, e este Papa de facto tem sublinhado isto, não quero que o Papa apenas se preocupe com os católicos. Aliás, ele faz questão de lembrar que é Bispo de Roma, não invoca muito a sua questão de sumo pontífice, de chefe de Estado, não invoca nada para esses aspectos.
ele invoca assim o ser pastor, o estar no meio das ovelhas, o misturar-se com o povo, é para aí que ele atira, e eu penso que é muito importante. E, portanto, este apelar é evidente, e devemos nos preocupar com os católicos, com os judeus, com os muçulmanos, com os não crentes, devemos nos preocupar com todos. Agora, ele também tem a obrigação, de facto, de pensar nos católicos. E há naquela zona, como noutras zonas em África, no Egito ainda há pouco tempo, na Nigéria, tem acontecido problemas de muitos crentes, muitos católicos, serem, de facto, vítimas de fundamentalismo, vítimas de muitos males que há no mundo. Isto é grave, ele ainda lembra isto, neste século XXI, provavelmente, então juntemos os dois séculos, século XX e este século XXI, já houve mais mártires crentes do que durante os 3 primeiros séculos da Igreja, com os atentados que houve, as perseguições contra os cristãos. Isto é que não está correto, mas eu diria, não é por eles, os mártires serem católicos, é por serem pessoas, não é? Não é no unanimismo, diria que não, nem é também na esperança de uma religião universal que deve estar para aí o nosso olhar voltado. É numa humanidade que é universal, e é para aí que devemos estar voltados. Nós devemos gostar até de ser diferentes. Não há provavelmente ninguém que tenha toda a verdade, como também não há ninguém que não tenha uma apetência da verdade. E, portanto, dar-nos as mãos é importante. Há pouco, e na primeira parte, o Padre Lino Meia falou na responsabilidade dos políticos, um bocado também na responsabilidade que o Papa Francisco dava à política em si como uma arte nobre. Eu recordo-me que também houve um menino que lhe perguntou ao Papa Francisco o que é que podia fazer pelo bem do mundo, e ele respondeu: vai para a política. Parece-lhe que o Papa Francisco quer de facto enaltecer, numa altura em que se fala tanto em corrupção, na falência, por exemplo, dos partidos políticos, quer também incluir aos líderes mundiais esta responsabilidade pela paz? Sem dúvida, e eu aqui gostava, sublinhando aquilo que acaba de dizer, a política é uma ciência nobre, é a ciência do bem comum, é a ciência do serviço ao outro, e portanto isso é nobre. É evidente que em nome da política ou a pretexto do serviço comum, há quem olhe só para o seu umbigo, é quem se aproveita do outro, como também, e agora eu contra mim falo, em nome de Deus também muitas vezes desejamos a morte ao outro. É aquilo que estamos a falar, no fundo, do fundamentalismo que há em algumas religiões. Agora, a política é de facto uma ciência nobre. Eu diria que é a ciência das ciências. É o que há de mais humano e de serviço à pessoa que nós podemos encontrar. E, portanto, é preciso, de facto, dizer isto e com força. Agora, é evidente que há perversões, a corrupção é gravíssima, o pôr o capital acima de tudo é importante, o deificar o capital é grave, o ver a política como uma espécie de trono, de reino, é grave, deve ser visto como um serviço. Agora, para isso é importante que os nossos partidos, que são importantes, claro que também os partidos são importantes, a política é importante, onde há uma pessoa, há também alguma fraqueza. E, portanto, onde há duas pessoas, há mais fraqueza do que onde há só uma, provavelmente. É preciso que haja esta tensão permanente para que, diria, a vontade de bondade, de beleza que há na pessoa prevaleça sempre sobre a fraqueza, sobre o pecado. Manuel Cunha, eu também me recordo de algumas reportagens que chegam até aqui, que dizem respeito à fronteira
e também à vivência, à convivência entre judeus e muçulmanos, ou seja, entre israelitas e palestinianos, uma convivência que acontece, que é de dia a dia, que é de cotidiano, que é normal, casamentos que existem entre as partes, portanto, uma vontade também de unificação e de, sobretudo, viverem naqueles momentos e naquelas regiões junto às fronteiras mais conflituosas, viverem dia a dias normais, uma vontade que existe deste povo. É isto que sente também a Amnistia Internacional, que há esta vontade entre pessoas, uma vez que estamos agora a falar na importância da pessoa em si, é isto que sente a Amnistia Internacional? Claro que as pessoas o que procuram é viver em paz e com boas condições. É isso a busca de toda a gente. E haverá palestinianos e israelitas que têm a mesma vontade. E eu não posso até deixar de dizer que em ambas as partes há muita gente que defende que se encontrem soluções por meios pacíficos. Não há só gente que defende o belicismo para resolver o problema. Infelizmente, muitas vezes essas pessoas não têm sido compreendidas e até têm sido perseguidas. Nós sabemos, por exemplo, que há organizações israelitas que se batem pela resolução do problema dos palestinianos, que reconhecem nos palestinianos o desejo, a vontade e o direito de serem um país independente, e essas organizações israelitas também são discriminadas, as pessoas são perseguidas, e, portanto, essas pessoas são muito corajosas ao desejar pela paz encontrar uma solução. E, portanto, se há pessoas que procuram pela paz encontrar uma solução, é por isso que se pode perguntar porque é que há tantas pessoas que pensam que a solução está na guerra. É um absurdo isso. Pronto. Mas recordo-me que há uns anos atrás eu li uma notícia no jornal O Público em que relatava o facto de haver um sujeito palestiniano, um homem, penso que era professor, já não me recordo bem, que era conhecido publicamente por ser um defensor da solução pela paz, crítico para com os palestinianos que têm outros objetivos, nomeadamente com a utilização da violência, e o exército israelita invadiu a sua casa e terá morto esse sujeito que era importante na solução para a paz. Neste diálogo, não é? Neste diálogo. Portanto, não se compreende porque quando há pessoas que procuram a paz pelo diálogo, depois também são espezinhadas. E este artigo que eu li no Jornal Público ofendeu-me muito, senti-me muito triste, porque de facto esse senhor era conhecido, esse homem era conhecido pelas suas posições e eu sentia a coisa de tal maneira forte porque eu senti-me na pele dele. Quer dizer, a minha posição, e como membro da Amnistia, eu se estivesse lá, provavelmente seria como ele. E quando eu vi que o mataram, fiquei chocado porque pensei, isso podia acontecer comigo. Infelizmente, há muitas destas situações. Mas, felizmente, que há muita gente que vê as coisas de forma mais adequada. Não vou dizer tanto por aquilo que li da Amnistia, dos documentos da Amnistia, mas vou dizer alguma coisa sobre documentários que tenho visto na televisão, como há pessoas extraordinárias, israelitas, que têm defendido, contra a discriminação que sofrem por essas posições que defendem, têm defendido intransigentemente soluções pacíficas, inclusivamente pessoas... E há territórios de convivência mútua, pacífica, onde eu já relatei aqui o caso dos casamentos, porque de facto foi uma reportagem que chegou até Portugal bastante engraçada, muito curiosa, uma vontade das pessoas viverem na paz, viverem o seu cotidiano normalíssimo, não é? Existe claro. esta vontade. Eu recordo que vi uma vez um documentário na televisão onde famílias que tinham sofrido mortes no seu seio devido a ataques bombistas, que mesmo assim, corajosamente, repito, não tinham uma atitude de ódio para com os palestinianos e pressionavam o governo israelita para que encontrasse uma solução. E também há exemplos destes no seio dos palestinianos. Não do mesmo tipo, mas equivalentes. E, portanto, há muita gente a desejar a paz e a trabalhar para ela.
Mas é difícil, como estamos a ver, é difícil. E esperemos que com este gesto do Papa Francisco tenha sido dado mais um passo para o encontro destas soluções, porque de outra maneira, eu volto a repetir, resta-nos o sofrimento e não pode continuar. Acha que estes dois líderes são, tanto Mahmoud Abbas como o Shimon Peres, são os líderes ideais para um encontro da paz? Estes dois presidentes. Está novamente a fazer uma pergunta muito difícil para eu responder, mas eu penso que eles têm que encontrar. Agora, há uma coisa que eu sei também, e corresponde à perspectiva que a Amnistia Internacional defende. Se as pessoas, se os povos se unirem e intervirem socialmente, a tendência que haverá é que os dirigentes políticos tenham que seguir os seus povos. E, portanto, quer o Primeiro-Ministro e o Presidente de Israel, quer a autoridade palestiniana, têm que pensar nisso. Se eles têm jogadas escondidas ou não, eu não vou agora pronunciar-me sobre isso. Mas a pressão popular, a pressão das pessoas, a pressão de cada um de nós, motiva alterações nos políticos. Todos nós, todos os dias, vemos que os políticos mexem-se muito quando são pressionados e alteram as suas posições. Portanto, não está tanto em causa este ou aquele político, ou pelo menos para nós, não queremos colocar o problema nesses termos, mas na intervenção social, no desejo da paz de todas as pessoas, e sempre que haja violação dos direitos humanos, de forma intransigente, temos que ser críticos. Se a parte que nós defendemos viola os direitos humanos, temos que dizer. Não é só quando o nosso adversário viola os direitos humanos que nós utilizamos como argumento. Então tem que ser sempre. Agora, naturalmente que depois há o problema da quantidade e da qualidade, da importância da violação dos direitos humanos. Porque, neste caso, temos que reconhecer, e a Amnistia Internacional designa nesse sentido, por exemplo, a Amnistia Internacional, nos seus relatórios, diz Israel e os territórios palestinianos ocupados. Portanto, a Amnistia Internacional reconhece uma questão importante. Ocupação. A ocupação. O embaixador da Palestina em Portugal diz mesmo que esta é a única ocupação militar que resta à face da terra, esta ocupação de Israel no Estado da Palestina, que eles gostariam de ver também reconhecido militar, por todos. Mas acompanhada de civis, que é o que acontece com os colonatos. Julgo eu que há mais de 500 mil israelitas a viver em pontos estratégicos escolhidos, em colonatos, que estão permanentemente a ser construídos. Mesmo quando estão em negociações, as autoridades palestinianas e as autoridades israelitas constroem-se colonatos. Estão-se a criar situações de facto extremamente perigosas, inclusivamente até para num futuro próximo o sofrimento dos próprios israelitas. Os israelitas que aceitam ir para as zonas ocupadas para aprofundar a ocupação estão a deitar lume para a fogueira. Estão a deitar achas para a fogueira. E depois serão os seus filhos que vão morrer ou que vão sofrer. E isto não está a ser sentido desta maneira, eu não compreendo. É que está-se ali a fazer um caldo de tensões e de violência que qualquer dia vai rebentar. Porque desde o princípio que a Cisjordânia, desde 1948, que a Cisjordânia, já para não falar em Gaza, mas a Cisjordânia é um território destinado aos palestinianos. E, portanto, Israel ocupa militarmente a Cisjordânia, mas não satisfeito por isso, leva para lá populações, dificultando uma solução no futuro. Há uns anos atrás, o governo de Israel recuou de Gaza. E isso motivou lutas e sofrimento também de pessoas israelitas. De muitas crianças que não percebiam nada do que estava a fazer. Eu vi na televisão documentários de crianças a chorar porque não entendiam porque é que o exército israelita o estava a deslocar. E, portanto, no futuro, na Cisjordânia, vai acontecer idêntico. Pode estar aqui a ser criado um problema ainda mais dilatado. E, portanto, o exército leva a população, como nós fizemos aqui quando foi da Reconquista, os reis portugueses levavam a população para ocupar o terreno. Não era só para a ocupação militar e depois vinham-se embora, depois de ter feito o saque. Não, levavam a população para assegurar a conquista. Isto é muito grave, porque o povo palestiniano
tem direito à sua vida, ao direito à felicidade, ao direito de viver em paz, a ter as suas fábricas, produzir os alimentos que precisa, etc. E de outra maneira, temos guerra, sofrimento. Vamos até às petições que já me disse que são feitas, sempre que há violação dos direitos humanos, tanto de uma parte como de outra. São feitas petições em todo o mundo para pressionar alguns governos no sentido de alterar as situações de violação dos direitos do homem. Os governos, por norma, da experiência do núcleo que o Porto tem e que sabe daqui da Amnistia Internacional, por norma ouvem a amnistia, têm uma resposta também preparada para olhar para estes problemas de violações dos direitos humanos? Sim, nem sempre, mas a resposta é sim. Ainda recentemente, a Amnistia Internacional fez uma petição relativamente a um preso que estava em greve de fome nas prisões de Israel e julgámos nós que, devido a essa pressão, Israel aligerou a situação. Portanto, são aspectos pontuais, mas que não deixam de ser importantes, porque o sofrimento das pessoas, basta uma em sofrimento para que nós possamos e devamos fazer qualquer coisa, não é? E há exemplos desses. Não só, neste caso, do conflito israelo-palestiniano, mas em todo o mundo há muitos exemplos de pessoas que têm sido defendidas pela Amnistia Internacional e as suas condições de cativeiro ou até de maus tratos são alterados devido à intervenção da Amnistia. Há muitos exemplos. Agora, não me lembro de nenhum nome, mas, por exemplo, na revista da Amnistia Internacional há sempre um capítulozinho que fala de exemplos bem-sucedidos. Agora não tenho de memória, mas eu por acaso tenho ali uma revista onde poderia consultar alguns nomes, mas não importa. Sem falar em nomes, falo em todos aqueles que a Amnistia Internacional tem ajudado a ter melhores condições de prisão, julgamentos mais justos e alterações da situação perante a prisão e perante os Estados opressores. Há muitos exemplos, e inclusivamente, de facto, palestinianos. A maior parte dos casos são palestinianos porque Israel tem nas suas prisões milhares de palestinianos, com os mais variados argumentos, mas sempre houve argumentos para justificar. Argumentos nunca faltam para justificar tomadas políticas. E, neste caso, o que importa não são os argumentos, nem muitas vezes a razão histórica, que muitas vezes alguns setores israelitas defendem que há 2000 anos a terra era deles e, portanto, e que Deus prometeu a terra prometida ao povo israelita. Não podemos seguir por aí. Temos que seguir por princípios humanistas, pelos princípios definidos pelas regras internacionais, do direito internacional e do direito humanitário, para se encontrar a solução. Mas, de resto, os governos sentem-se então e tomam posições quando recebem estas pressões, lá está, da Amnistia Internacional. Não tem sido suficiente para resolver o problema israelo-palestiniano, de facto. Mas temos resolvido pontualmente mas os casos mais assuntos pontuais e também mais prementes. Há algum caso, já me contou, esse preso que estaria em greve de fome, mas há algum caso que o tenha marcado nestes anos em particular? Como disse, não me recordo neste momento de nomes, mas há vários casos, ou porque estão em greve de fome, ou porque estavam a ser torturados, ou porque estavam em condições não adequadas na prisão. E a Amnistia Internacional influencia e os governos acabam por ter que recuar. Neste caso, o governo israelita principalmente. Pode ser que isto não seja na quantidade necessária, mas é naquilo que é possível. E eu pessoalmente fico satisfeito quando leio as notícias a dizer que este ou aquele caso que eu assinei, a petição, foi resolvido. É um momento de felicidade e de satisfação. É um momento de quase... também é um momento que, por exemplo, Padre Adelino Maia deve sentir muitas vezes no trabalho que acaba por desenvolver aqui em Portugal. Padre Adelino Maia, muitas vezes há uma vertente, há um trabalho também executado pela Igreja que é muito similar àquilo que faz a Amnistia Internacional, não no sentido de pressionar os governos, mas mais no sentido de resolver alguns problemas que podem asfixiar os direitos do homem, não é assim? Eu diria que é obrigação da Igreja e de todo o crente. Onde há uma pessoa, diria que está
Para nós crentes está Deus, não é? E nós não podemos, eu recordo-me a expressão de uma carta, de uma epístola, São João diz que é mentiroso aquele que diz que ama a Deus que não vê e não ama o próximo que vê. É importante que todos nós, de facto, soframos com quem sofre, não para avolumar o sofrimento, mas para ajudar as pessoas a serem pessoas, a viverem com esperança. E aqui, de facto, em Portugal, a Igreja, cumprindo a sua obrigação, eu repito, cumprindo a sua obrigação, a Igreja tem uma ação em favor das populações muitíssimo nobre. Sempre, historicamente sempre, mas ainda vemos nestes anos em que há maior pobreza, em que há maior sofrimento, há muita gente no interno da Igreja que se junta para servir no externo da Igreja o seu próximo. Vicentinos, instituições de solidariedade, eu devo dizer, não apenas a Igreja, é importante, e quando falamos de Igreja, não apenas a Igreja Católica, em todas as igrejas, e crentes e não crentes, há muita gente, de facto, a dar as mãos ao próximo, mas, de facto, há muitos cristãos em Portugal a servir o próximo, que veem, eu diria que há muita gente em Portugal hoje que se deita saboreando o sorriso que fez despontar no próximo. E eu penso que não há melhor maneira de adormecer do que saboreando o sorriso que se fez nascer na pessoa. E quando se fez nascer esse sorriso, porque se é crente, então eu penso que a pessoa pode deitar-se com a certeza de que um dia terá a recompensa junto de Deus. Numa altura em que se fala tanto numa crise que também é uma crise de valores, que poderia até afastar as pessoas deste lado mais crente, não é o contrário que está a acontecer? Não, eu noto, eu gostava de sublinhar que de facto não tem assim um espírito proselitista, nem tem essa obsessão, mas de facto noto a Igreja, entre nós, também cá em Portugal, não é só virtude, tem havido pecados graves na Igreja, de que todos nos penitenciamos e que todos choramos. Mas, apesar desses pecados, eu noto que até não são muito falados, apesar desses pecados, a Igreja goza de um certo prestígio exatamente por aquilo que faz em favor das pessoas. Diria que a ação em favor das pessoas, a caridade, tem sido, diria, para além de ação nobre, caritativa, tem sido uma ação evangelizadora e uma ação cultural. Quer dizer com isto que as pessoas veem que pela caridade, a caridade e a ação socio-caritativa, a ação social que a Igreja desenvolve, então a Igreja é credível, a Igreja é anúncio, a Igreja é culto. E eu, muito expectavelmente, perante alguns pecados que têm acontecido, era previsível que houvesse assim alguma evasão da Igreja. E eu noto que não tem havido, até pelo contrário. Em alguns momentos tem havido até, e particularmente entre jovens, tem havido algum regresso à Igreja, alguma procura da Igreja. É evidente também, e uma vez que é o tema que nos junta aqui, é evidente que este Papa, como Bento XVI, que para mim é de facto um santo, e com o seu gesto de renúncia, eu acho que ele foi fantástico. Eu tenho dito que é o santo das minhas devoções, na sua humildade, acho que é fantástico. O Papa João Paulo II, no seu dinamismo, há muita gente de facto que começa a olhar para a Igreja, não desculpando os seus pecados, porque os tem, mas diria quase que batendo com a mão no próprio peito, pedindo a Deus perdão pelos pecados da Igreja. Mas a Igreja, apesar de pecadora também, é muito importante, é muito importante, é muito importante. Não num sentido de arbanhar muita gente, mas no sentido de ajudar todas as pessoas a serem mais plenamente pessoas, a serem mais felizes, a terem assim, mais sentido na sua própria vida. Padre Lino Maio, o que é que ainda espera
deste pontificado, daquilo que possam ser as ações do Papa Francisco, um Papa que acaba por ser, lá está, com um estilo muito diferente de todos os Papas até aqui, com um estilo mesmo a marcar por essa diferença, à sua maneira. O que é que ainda espera deste pontificado? Eu espero que ele mantenha, diria, estas 3 características. Nós pegamos nos seus textos, aliás, ainda anteriores, muito antes dele ser Papa, como Bispo em Buenos Aires, como jesuíta, ele tem uma formação jesuítica muito forte. Há 3 características, 3 palavras que se veem muito no seu discurso. É a pobreza, é a humildade e é serviço. Eu gostaria que estas 3 palavras, ou estas 3 qualidades, continuassem no seu pontificado, na sua vida. Pobre, humilde, servidor. E é evidente que quem está nesta atitude, e não numa outra que poderia, de facto, ser a potência de estar no trono, num reino, ele mantendo isto, eu penso que ele vai multiplicar gestos que nos vão surpreender e que vão marcar, que vão ajudar a humanidade no seu caminho, no seu caminhar. No dia em que ele pensasse que era uma vedeta, ou pensasse que era chefe de Estado, ou que pensasse que tinha que pôr a tiara sobre a cabeça para, enfim, se parecer mais, passa a expressão, com a Rainha da Inglaterra, muito respeito pela Rainha da Inglaterra, no dia em que ele se voltasse para aí, estava a desviar-se, eu então, sinceramente, que também me desviaria dele. Eu quero apenas que ele mantenha isto, humilde, servo e pobre. E se estiver sempre nessa atitude, permanentemente nessa atitude, sem de facto ter a apetência do trono, sem de facto julgar que é vedeta, ele continuará a surpreender-nos e claramente está a marcar não apenas a Igreja, mas para mim é mais importante que a Igreja, muito embora eu gosto muito da Igreja, sou católico por alguma razão, mas mais importante que isso, está a marcar a história da humanidade, porque é exatamente como serva, pobre e humilde que a humanidade se faz próxima entre si e abre caminhos de futuro. Aliás, ele fala muito e estamos nos minutos finais deste programa, mas muito mais havia para falar também e para analisar sobre, não só sobre o problema, mas também sobre o Papa Francisco e aquilo que ele tem incutido. A pobreza é, de facto, um valor-chave também para párocos e para toda a Igreja no geral. Também acaba por ser uma lufada de acordo com os tempos que se vivem neste momento, não é? Ele diz, nesta entrevista que surgiu nestes dias, diz isto que toda a gente devia dizer, não é? Que o povo não perdoa a ostentação de um que se chama pastor, de um que quer ser príncipe, é capaz de compreender algum desvio, diria, afetivo, amoroso, se são desvios, não é? Agora, a ostentação, a riqueza, não perdoa. E eu penso que, de facto, está aqui uma característica, até porque, no fundo, e sejamos realistas, nós estamos a passar a crise que estamos. Se há muita gente a sofrer, não apenas na Palestina, cá em Portugal, muito cá em Portugal, mas por esse mundo fora, é porque houve quem se desviasse, e não se devia ter desviado, destas preocupações. Houve quem fizesse do Deus do dinheiro o seu Deus. Houve quem fizesse do mercado, diria, o seu Deus, e, portanto, a pessoa acabou por ser apenas um instrumento para ter mais dinheiro, para subir mais. Ora, é importante que se combatam estas diferenças que há entre as pessoas, que toda a gente, preta ou branca, palestina, crente ou não crente, é importante que toda a pessoa se veja respeitada, que tenha condições para viver e se deite com esperança de um alvorecer com o futuro.
É uma ótima mensagem para deixarmos aqui. Manuel Cunha, vamos falar nestes minutinhos que nos restam um bocadinho do trabalho da Amnistia aqui do Grupo do Porto. Trabalhos que estão em mãos neste momento? A Amnistia Internacional tem este ano algumas metas de trabalho. Uma delas é lutar e influenciar os governos no sentido do respeito pelos direitos sexuais e reprodutivos, e temos também uma campanha que se chama Stop Tortura. Paralelamente, estamos a acompanhar os acontecimentos do Brasil, já que a Amnistia Internacional tem acompanhado as lutas sociais e tem verificado que o governo brasileiro é excessivo na reação policial. Algumas manifestações que estão a acontecer, e a Amnistia Internacional tem procurado influenciar os acontecimentos. Relativamente à campanha Stop Tortura, a Amnistia Internacional publicou recentemente uma revista que tem mesmo o nome da campanha. Estamos a vê-la. E o Grupo do Porto está a desenvolver atividades de debate à volta desse assunto. É um assunto muito polémico, difícil, mas que ao mesmo tempo encerra uma análise, uma discussão de um tema muito difícil, que pode permitir compreender outros temas. Se nós compreendermos que é importante não haver tortura, também vamos compreender muitas outras situações que não devem acontecer, de violação de direitos humanos, como por exemplo a pena de morte, etc. E a Amnistia Internacional este ano vai dirigir principalmente o seu trabalho nesse sentido, mas permanentemente no seu site tem petições que vão além desses temas, que são temas que vão surgindo e que a Amnistia Internacional envolve as populações e na luta pelos direitos humanos através das petições. Por exemplo, recentemente, e ainda está no site da Amnistia, há uma petição no sentido de influenciar os acontecimentos, naturalmente, sobre aquelas jovens que foram raptadas na Nigéria. Exatamente. E que é um assunto muito grave. Muito grave mesmo. E, portanto, a Amnistia Internacional mantém no site essa petição como e quem quiser petições. pode, de facto, visitar o site da Amnistia e estar informado sobre estas petições. Subscrevê-las é importante para pressionar a que a violação dos direitos humanos não aconteça. Eu agradeço aos dois a presença neste programa. Até uma próxima oportunidade. Assim, agradeço-lhe em especial. Marco encontro consigo a partir das 3 da tarde da próxima quarta-feira. Até lá, uma ótima semana.